Amém. Livra-me, ó Senhor, dos homens maus, protege-me dos homens violentos, que maquinam maldades no coração e vivem projetando guerras. Acuçam a língua como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos dos ímpios, guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Os soberbos armarão-me laços e cordas, estenderam uma rede à beira do caminho, armaram-me armadilhas. Eu digo ao Senhor, Tu és o meu Deus, ouve, ó Deus, o meu clamor por misericórdia. Versículo 9. Quantas que me cercam, curvam-lhes a cabeça, a maldade que os seus lábios têm causado. Versículo 12 e 13. Sei que o Senhor concede justiça aos pobres e sustenta a causa do necessitado. Certamente os justos louvarão o teu nome e os retos habitarão na tua presença. Amém, irmãos? Esse salmo é uma oração, né? Aonde Davi recorre ao Senhor para que ele o livre dos seus inimigos cruéis, desumanos, caluniadores, maldizentes. Davi pede ao Senhor que desarme toda cilada, todos os laços, toda armadilha preparada contra ele. Davi pede ao Senhor que faça voltar sobre os seus perseguidores todo o mal, toda a maldade que sempre, que constantemente eles faziam, Davi. Versículo 12, versículo 13, começa falando assim: sei que o Senhor concede justiça ao pobre. Davi aqui volta para o Senhor com firmeza, com segurança, com certeza, com confiança. Então, irmãos, ao passarmos por uma provação, por uma adversidade, por uma dificuldade, ao sermos confrontados, ao sermos perseguidos, independente da luta em que estivermos passando, que nós possamos buscar no Senhor, recorrer ao Senhor, que nós possamos colocar no Senhor todas as nossas esperanças, toda a nossa confiança. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, nós te louvamos, te exaltamos, nós glorificamos o seu nome. O Senhor é bom, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso protetor, o Senhor é que nos sustenta, o Senhor é que nos dá a vida, o fôlego de vida, a saúde, o pão de cada dia, é o Senhor que nos dá os livramentos. Por isso nós somos gratos a Ti, ó Pai. Queremos te agradecer também, ó, por essa oportunidade de estar aqui nessa manhã para aprendermos mais uma porção da Tua palavra. Que o Senhor venha, ó Pai, abrir a nossa mente. Nós queremos, nós necessitamos aprender mais do Senhor. Senhor, e que o Senhor venha a cada dia, venha a nos dar força, coragem, ânimo, que nós viemos buscar mais a Sua presença em nossas vidas. Continua a nos abençoar, ó Pai, nesta manhã. Abençoa cada irmão aqui, cada lar representado. Abençoa essa igreja, abençoa os pastores da igreja. Abençoe os projetos, as casas de recuperações internas ali, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar os missionários. Venha trazer paz, amor. Venha trazer alegria aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Márcio, pega o microfone. Aleluia. Meu irmão, nós vamos louvar o Senhor com um hino. Quando Jesus estendeu a sua mão. Som. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós que éramos perdidos, andávamos sem direção,
Mas o Senhor, pela tua infinita graça, pela tua misericórdia, alcançou cada um de nós. E nesta manhã nós temos a liberdade de louvar e de bendizer o nome daquele que é santo, que é poderoso, aquele que tem cuidado das nossas vidas, tem protegido as nossas famílias, tem sustentado, tem suprido as nossas necessidades. O Senhor um dia estendeu as suas mãos e nos alcançou. E por isso nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, a minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Desde que Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia. Aleluia. Você pode ficar de pé e glorificar o nome do Senhor? Quando Ele estendeu as suas mãos para você, Ele te resgatou. Ele te trouxe à sua presença, te deu um novo nome, uma nova vida. Ele é Senhor das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. O Senhor estendeu as suas mãos para nós. Fomos resgatados, salvos, Senhor,
pelo teu poder. Muito obrigado. Glorificamos o teu nome, Senhor, e adoramos o teu nome. Nome santo de Jesus. Aleluias, ó Deus. Muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por esta oportunidade. Queremos, Deus, agora aprendermos mais do Senhor. Vem, Senhor, ensina-nos, usa o teu Filho com poder, com graça, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Cumprimente o irmão que sai do seu lado. Vem aí, sai do seu lugar, vai até esse irmão, essa irmã. Meu irmão, o Senhor te abençoe. Que bom que você está aqui, querido. Vai lá, dê um abraço no irmão, na irmã. Fala assim, olha, que bom que você está aqui nessa manhã. Que maravilha, né? O Senhor estendeu as suas mãos para nós. Já vou convidar aqui o meu tio, por favor. O tio Rafael, né? Deus abençoe grandemente. Estava meio sumido, estava de férias, né? Estava visitando outras classes. Fica à vontade. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Então, nós prosseguindo o tema sobre missões, apaga a luz, por favor, obrigado. Hoje nós vamos estudar Deus e missões, no sentido da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e como que eles atuam. Naturalmente, tem muito mais material para ver, e é possível escrever um livro bem grosso com esse tema. Mas nós vamos ver algumas coisas assim muito interessantes, alguma coisa que até para mim foi novidade. Eu não tinha estudado esse tema ainda. A gente sabe daqui e dali, às vezes, há alguns versículos, mas quando você ajunta sobre um tema, esse é o chamado estudo temático da Bíblia. Quando a gente pega o livro, igual nós pegamos Romanos aqui e Marcos, a gente faz um estudo textual. Aqui, quando a gente reúne debaixo de um tema e sai a procurar na Bíblia versículos que colaborem com esse tema, então nós fazemos esse estudo temático e é muito interessante. E o centro de tudo e a maior expressão, realmente, da participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo em missões, é, sem dúvida, o Calvário, a expressão maior do amor de Deus pela humanidade. Esse aqui é teimoso, tem hora que ele funciona, tem hora que ele não funciona. Foi? Não foi. Pode passar aí, irmão, por favor. Não deu certo aqui, não. Pode ir. Deu certo agora? Ô, pastor, pode me dar? Parece que estava faltando uma coisa lá. Foi? Obrigado. Então, na introdução que nós vemos, a atividade missionária é, primeiramente, um trabalho do Deus Trino, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É muito interessante isso. Por que Jesus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? São coisas que aparecem assim. E uma certa vez, eu conversei com a unitarista, até já contei isso aqui, ela deixou um folhetinho assim. Tem algumas igrejas que acreditam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa, e eles não se manifestam de maneira diferente, não é a essência de Deus manifestada de maneira diferente.
Eles acreditam que o Pai, onde está o Pai, está o Filho, o Espírito Santo é o mesmo que está no céu, é o mesmo que está na terra, né? Então, a ação do Espírito Santo é o mesmo Deus, e aonde vai um, vai o outro. Eles pensam assim. Colocou o folheto lá para mim, por que batizamos em nome de Jesus? Lá em Atos, vai dizer, e os apóstolos em nome de Jesus batizavam em nome de Jesus, e fazia tudo em nome de Jesus, só que a fórmula na hora de batizar é que foi o que Jesus falou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, a autoridade do batismo é a autoridade de Jesus, né? Faziam tudo em nome de Jesus, a autoridade da obra, ele dizem, em meu nome. Era preciso que se interposse, que se interponha o nome de Jesus, porque ele tem toda a autoridade e ele é o mediador da aliança. Então, nós fazemos as coisas em nome de Jesus, não é no nosso próprio nome, não é no nome de um outro mediador, é em nome de Jesus. Então, eu disse para ela, por que então que Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por que a bênção apostólica é a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo? Aí ela sabia desse batismo, dessa fórmula aqui, mas não sabia da bênção apostólica. E aí falta conhecimento bíblico. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo em que não se conhece a Bíblia. Na nossa época, a gente fazia maratona bíblica, para a gente conhecer o texto mesmo, e às vezes mesmo sem entender, para que na hora que for explicar, a gente já tenha um contato com o texto, ninguém está lendo nada. E eu acho que a minha aula se torna mais interessante, porque eu coloco essas coisas coloridas aqui. A gente está muito visual, porque agora tudo é colorido, né? O cinema, a televisão e as lojas, tudo com muita cor, e o preto e branco está caindo em desuso. Então, é muito difícil pegar um livro para ler, mas a Bíblia nós precisamos de ler. A juventude fazia durante o dia, num dia de feriado, a gente lia a Bíblia toda, o dia todo, ficava o dia todo lendo um evangelho, e a falta de contato com a Bíblia, com o material da Bíblia, as pessoas dizem assim, mas eu não estou entendendo nada, você continua a ler. Eu já li 24 vezes, estou completando, e até hoje eu não entendi tudo. Eu comecei não entendendo nada, depois eu fui entendendo mais um pouquinho, e surgiu a necessidade de estudar, de fazer teologia, e aí eu fui entendendo. Ninguém vai ler a Bíblia e entender. Aqui no estudo é para entender. Agora, quando você lê em casa, muita coisa você vai entender. Muitas outras não, porque você não é teólogo, você é um leitor. Agora eu te digo que o essencial é o que você entende. O que você não entende não é essencial. É para conhecimento, é para saber, mas as palavras essenciais da Bíblia foram repetidas muitas vezes e são uma mensagem muito simples, que é a mensagem de salvação. Mas é bom a gente conhecer mais profundamente para a gente conhecer mais a Deus, prosseguir em conhecer a obra de Deus, a vontade de Deus, o pensamento de Deus, a gente vai conhecendo. Então, uma coisa é estudar e outra é ler. Ler, você lê sistematicamente, todo dia, uma quantidade, e até nem pare para tentar entender, anote rapidamente e traga as dúvidas. Mas no estudo você vai entender. A leitura tem que ser uma leitura, a gente dizia muito isso, que todo crente deveria ler a Bíblia uma vez por ano, e deve ler uma vez por ano, porque nas outras religiões as pessoas conhecem muito bem os seus livros. Então, eu gostaria sinceramente que todos vocês começassem a ler. Eu não entendia nada quando eu lia. Abria um versículo para entender o primeiro, não entendia o segundo, ia para um terceiro, naquelas referências. Depois eu estava no quinto, já esquecia qual que era o primeiro que eu tinha lido. Mas eu fui me esforçando e perseverando, e hoje eu entendo um pouquinho de nada, né?
A missão está voltada para cima, a glória de Deus, para dentro, a edificação da igreja, e para fora, a evangelização dos pecadores. Então, tudo é missão, como o pastor Elcimar disse aqui. É muito difícil você separar o que é missão, definir com poucas palavras. Mas aqui você tem um bom conceito de missão. Nunca se pode esquecer de glorificar a Deus, de dar toda a glória a Deus, de fazer tudo sob a direção de Deus. Nunca se pode esquecer de edificar a própria igreja e nunca se deve esquecer dos pecadores. Qualquer dessas coisas que se esqueça, vai ficar faltando alguma coisa. Quando o homem passa a receber a glória, a missão está errada. Quando a igreja olha para fora, mas não olha para dentro, a edificação dos seus membros, e as pessoas são apenas evangelizadas, e elas não aprofundam no conhecimento da Bíblia, ficam pessoas eternamente imaturas e não desenvolvem para ser obreiros e obreiras. Com o tempo, e Paulo vai dizer isso a respeito de uma igreja, que se você já tem tempo para serem mestres, e até hoje precisa que eu vos dê novamente o leite. Então, há um crescimento, senão a gente fica anão, um crente anão. O que é o crente anão? É um crente que já está velho, de crente, e não cresceu nada no conhecimento da Bíblia. Às vezes a gente encontra pessoas já velhas, assim, eu não sei qual que é o meu papel na obra de Deus. Ou não sabe, ou não quer saber. Né? E já passaram 20 anos, passaram 30 anos. Então é necessária essa edificação. Mas também é necessário ir para fora. E o que a gente vê hoje são igrejas especializadas em dar glória a Deus, igrejas especializadas em edificar os seus crentes, não preocupa com a evangelização, e muitos dizem assim, Deus quer qualidade, não quer quantidade. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos se salvem. Então Ele quer quantidade, Ele quer todos. Deus quer a todos. Infelizmente, todos não vão. E igrejas especializadas em buscar o que está lá fora, só lá fora. E prefere que essas pessoas venham e fiquem bem superficiais, para que não conheçam profundamente e não saibam que eles estão fazendo uma obra só superficial. Então, é uma meditação para nós, teológica, a respeito desse conceito. Deus Pai, o Deus missionário. Então, a princípio, a missão, que a gente fala que a missão da igreja é a missão de Deus. E é chamada pelos teólogos Missio Dei. Então, você tem Deus lá no topo do triângulo, a missão de Deus, aqui você tem o missionário, e ali você tem a missão propriamente dita, como nós conhecemos. Então, Deus, Ele está no topo desse triângulo, e é necessário haver um missionário com uma missão. Só que o missionário não é aquele missionário que vai lá para fora. O missionário sou eu. Diga, o missionário sou eu. O missionário é você. Porque quando nós falamos daquela missão de edificar, aquela missão de dar a glória a Deus, dar toda a glória a Deus, não é só falar a glória a Deus, é viver para a glória de Deus. E quando nós falamos de ir ao pecador, todos os meios e projetos, que na verdade são ações, eu acho até errado falar projeto, né? Às vezes coloca a igreja, projeto tal. Uai, esse projeto não saiu do papel. Se já saiu do papel, é ação. Então seria igreja ação tal. O nome seria ação e não projeto. Então você tem uma ação no dia a dia. Essa coisa muito de falar em projeto deixa a gente muito atrás dos papéis. O projeto precisa existir. O projeto é um esqueleto, como o nosso esqueleto. Se você não encher aquilo de carne e de vida, então não se transforma em ação
e não tem valor nenhum. É como fazer um projeto de uma casa e engavetar o projeto, colocar o projeto na gaveta. Você não tem a casa, mas eu tenho um projeto. Aí escreve lá no lote assim, projeto da casa de fulano de tal. Se você não fizer a casa, fica um vazio, não é verdade? Mas quando você faz a casa, então virou ação. Pode rasgar o projeto e joga fora. Não é verdade? E às vezes a gente guarda o projeto e ele fica lá, você nunca mais olha aquele projeto, porque depois da ação, o projeto já não faz sentido. Ter o nome, a gente entende que é uma ação que a igreja está fazendo, mas o conceito do nome está errado. Projeto. Então, esse George, que cita Douglas, diz assim, nós começamos, então, onde a missão começa. A missão começa com Deus. O homem sai do jardim por uma desobediência, porque é preciso haver limite. Em todo lugar tem limite, Deus nos ensina isso. Na nossa casa tem que ter limite. Mas meu filho já tem 27 anos, ele está quase batendo em mim. Não, tem que ter limite. Se você não der conta, você chama a polícia. Chama o juiz, chama alguém. Tem que ter limite, se não colocou limite até agora. Não pode deixar. Tem um monte de marmanjo aí dentro de casa, obrigando a mãe a fazer tudo, e a mãe virou uma escrava, e ela tem uma dependência, às vezes, emocional dessa pessoa, e fica sofrendo. Com o pai também acontece, é menos, porque o homem tem um estupinho um pouquinho mais curto para tolerar marmanjo. E tem marmanjo e marmanja também, mas tem que ter um limite. Deus nos dá o exemplo, quando Ele não tolera algumas coisas. A lei, existe a lei da casa, existia a lei do jardim, e Deus não aceitou que aquela lei fosse ultrapassada. No momento em que o jardim ficou pequeno para Deus e o homem, então quem fica é Deus. À medida que sua casa fica pequena para você e para o seu filho, maior, não estudante, especialmente, você tem que ficar. Se tiver que sair, é ele que vai sair, e não você. Foi isso que aconteceu com Deus. Ficou pequeno o jardim do Éden para Deus e Adão. Ele só você que vai sair. Mas o amor continua. A gente suporta, né? Às vezes, algumas decisões você tem que tomar com o filho, você vai suportar, você vai orar, você vai sofrer, dói. Limite dói, mas é necessário. Então, essa missão começa com Deus a partir do momento que Ele mesmo põe o homem para fora do jardim. Ele começa a pensar, por causa do seu grande amor, que Ele amou a humanidade, Ele podia ter matado Adão e aquela população pequena que existia ali e começado uma outra população. Mas por causa do seu grande amor, quando fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não começou ali em João 3,16, e nem com a morte de Jesus, porque o Cordeiro já estava morto antes da fundação do mundo. É assim que a Bíblia diz. Ele amou o homem, quando o homem sai do jardim, fica um vazio no coração de Deus. Ele, então, começa um trabalho, no sentido de resgatar o homem. No sentido de resgatar o homem, por isso a missão é a missão de Deus. Nós somos cooperadores desta missão e podemos fazê-la ou negar fazê-la. Quem aceitar fazê-la receberá galardão. Quem for medíocre receberá nenhum galardão. E quem for péssimo receberá as trevas exteriores, ali há pranto e ranger de dentes. É assim a parábola dos talentos. Quem multiplica muito, ganha muito galardão. Quem multiplica pouco, ganha pouco galardão. E quem esconde o talento vai para as trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Como não sou eu que estou dizendo, eu estou dizendo em nome de Jesus, porque foi Ele que disse. Então, há um cuidado de nós sermos missionários, de nós entrarmos nessa missão, porque senão nós repetimos o feito de Adão, de não dar importância à palavra de Deus,
de não dar importância à missão de Deus. E a missão de Deus está aqui. Eu não estou aqui por acaso, eu estou aqui porque Deus não me quis lá. Se Ele me quisesse lá, eu estaria lá. Mas Ele me quis aqui. Eu perguntei para Ele, Ele me quis aqui. E eu fiquei aqui. Então, aqui eu posso frutificar aonde Deus me plantou. Ele vai te plantar e ali você frutifica. Ali você abençoa. Ali você faz a missão de Deus. Qual é a missão de Deus para você? Pergunte para Deus. Pergunte, olha para dentro de você e veja quais são os seus talentos que Deus te deu para você multiplicar. E aí você vai saber. E a missão começa com Deus, e depois vem esse outro George, que é o Vicendon, eu não sei como é que fala em inglês aí. A missão é a Missio Dei. Isso significa que do início ao fim, a missão cristã é a missão de Deus, e não do homem. Do início ao fim, a missão cristã é a missão de Deus. Então, quando eu faço a missão, eu não estou fazendo a minha missão. A missão é a missão de Deus. Jesus disse, eu não venho para falar coisas minhas, eu trago uma mensagem do Pai. Então, nós assumimos junto com Ele essa missão e temos uma vida voltada para a salvação, para a edificação do homem e para a glória de Deus. Essa é a vida que nós aceitamos quando nós aceitamos o Evangelho. Ou então, nós cumpriríamos algum tipo de missão aí no mundo que a gente escolhesse fazer. Se é que a gente pode chamar isso de missão. Mas faríamos alguma coisa. Uma vez que estamos aqui dentro da igreja, não dentro das quatro paredes, mas dentro da ação de Deus, que é o reino de Deus, e o reino de Deus está dentro de nós. O salmista diz assim, me perguntam, aonde está o seu Deus? Mas o meu Deus está no céu e também no meu coração. E Jesus, no Novo Testamento, vai dizer assim, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, eu tenho Deus dentro de mim, eu tenho o reino de Deus dentro de mim, porque Ele é meu rei. Se Ele é o meu rei e eu sou súdito, eu estou no reino dEle, mas o reino dEle está no meu coração, porque eu aceitei, e agora eu não posso viver como uma pessoa qualquer. Eu preciso saber que a minha missão é a missão de Deus. Deus Pai, Deus missionário. Assim, há necessidade desesperada de que se busque uma teologia de missão que não seja antropocêntrica, ou eclesiocêntrica, ou agenciocêntrica, mas teocêntrica. Eu vou explicar esses palavrões aí para vocês. Antropocêntrica é uma missão centrada no homem. A igreja de fulano de tal é o centro, e lá ele modifica as ordens de Deus, ele modifica as coisas de Jesus, porque, afinal de contas, a igreja é dele. Então, ele está cumprindo uma missão humana, não é o homem que envia, ou ele envia sem Deus ter enviado, faz as coisas sem Deus ter mandado, como aqueles profetas do Antigo Testamento. Eu estou lendo o livro de Jeremias e agora Ezequiel, um monte de profeta profetizando mentira. E aí Elias era preso, era espancado, porque estava falando a verdade. Aí quando aconteceu a verdade, as pessoas começaram a procurar a destruição, que a Babilônia entrou e arrasou toda a cidade, como Elias vinha profetizando. E profetizou até que o cativeiro ia durar 70 anos. E por quê? Porque Elias estava em sintonia com Deus. E os outros profetas sentiam emoções, nunca tinha tido a experiência mesmo com Deus, perguntado para Deus sinceramente. É questão de sinceridade no coração,
é questão de você entrar no seu quarto, fechar a porta e conversar com Deus em oculto, com toda a verdade, abrindo seu coração para Ele e pedindo a Ele o seu lugar na sua obra. Então, a missão não pode ser antropocêntrica, não pode ser eclesiocêntrica, também não é a igreja como organização que faz, que resolve, que envia, mesmo que seja para o bairro. Tudo tem que ser na direção de Deus. Não é a igreja, o início, não é da igreja o propósito central de salvar. Tem que saber que Deus está por trás. E tem que saber que é preciso buscar a direção de Deus. Tudo aqui é para dizer que é preciso buscar a direção de Deus para fazer a missão, porque a missão é de Deus. Eu não posso fazer um projeto. Eu mesmo já fiz. Eu fiz teologia e achei que eu podia ser pastor. Fiz uma missão antropocêntrica. E convenci as pessoas que estavam do meu lado que eu era pastor. Mas eu não sou pastor. A missão que Deus tem para mim é uma missão de ensinador. Então não deu certo. E não era para dar certo. Eu adoeci, né? Busquei uma enfermidade genética que eu tinha por causa do estresse e adoeci, né? E tive problemas, dificuldade, depressão, porque fiquei pensando que eu ia ter aquelas crises convulsivas a vida toda, porque eu resolvi assumir, eu achei que eu era melhor do que as pessoas que estavam ali, embora a pessoa que estava na frente até caiu. Cai, mas levanta. Não é verdade? Se sai um pastor, põe outro pastor. Não põe outra pessoa que Deus não deu a ele o talento, o dom que Deus não dirigiu. É nesse sentido que a missão é a missão de Deus. O Espírito Santo é que dá os dons pneumáticos. Deus é que dá, Jesus é que dá os ministérios. E Deus é que dá toda espécie de dons para nós, tanto os naturais, como tudo, porque o próprio Jesus faz o que Deus quer, e o próprio Espírito Santo faz o que Deus quer, porque Jesus disse, aquele que me enviou é maior do que eu, aquele que me enviou é maior do que eu. Então ele disse que o Pai é maior que o Filho, está escrito na Bíblia. Então, se o próprio Jesus obedece ao Pai, até a morte, foi obediente até a morte, e morte de cruz, muito mais eu. Então, não é agenciocêntrica, então tem agência de missão. Essa agência não pode se tornar uma agência humana. Tem que ser servos de Deus, vigilantes e cuidadosos, sempre pedindo a direção de Deus, para onde vai esse missionário ou aquele, para que tudo dê certo e seja conforme a vontade de Deus, para a pessoa não voltar. Às vezes acontece, do missionário chegar num lugar e descobrir que ali não era aquele lugar. É porque, no momento de ser enviado, a agência tomou uma decisão, às vezes fora da direção de Deus. Pode acontecer que o missionário tenha problema também, pessoal, mas pode ser por causa da agência. Então, a missão não é nem do homem, nem da igreja no centro, nem como homem no centro, nem como a igreja no centro, nem como a agência missionária no centro. Ela é teocêntrica. E nesse sentido, o missionário chega aqui para o pastor Wagner e diz assim, olha, eu orei a Deus e Deus está me dizendo que eu preciso ir, eu preciso sair daqui e ir para fora, ou que eu preciso fazer esse trabalho, Deus está me tocando, me movendo. Naturalmente, o pastor Wagner vai orar, vai conferir se é aquilo mesmo, se o talento da pessoa é para aquilo mesmo, vai provar. Paulo diz assim, seja primeiro provado o obreiro, depois sirva. Então, ele vai provar essa pessoa, provar dessa pessoa e dirigida por Deus, aquela pessoa que recebeu a direção de Deus lá na sua casa, ela vai fazer a missão que Deus deu a ela. E cada um de nós temos uma missão, por mais simples que ela possa parecer, é a missão de Deus.
Deus Pai, Deus missionário. Aqui eu lembrei de Abraão, quando eu pus essa tenda aqui. Missão é uma obra essencialmente de Deus. Estudando as Escrituras, notaremos que Deus é um Deus missionário. Ele enviou muitos missionários com tarefas específicas. Enviou profetas, missionários. Deus enviou José para salvar Israel da fome. E não só da fome, parece que é a fome. É para levar ao Egito o conhecimento de Deus. Tem um faraó, de uma certa época, a gente estava estudando, eu não sou bom de datas nem de nomes, que ele tirou todos aqueles deuses do Egito do seu coração e começou a adorar um Deus só. Só um Deus ele começou a adorar. E perto desta época. Aí é claro que tem um monte de coisas, mas José levou o testemunho de Deus. Ele é judeu, qual é o Deus dele? É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Naquela época eu não sabia que Deus chamava Yahvé, ou Jeová. Ele levou o testemunho de Deus, mas também salvou o mundo da fome. Ele foi chamado o Salvador do mundo. E nesse sentido ele se tornou um símbolo profético de Jesus, que nós chamamos de tipo. Ele entra na tipologia bíblica como um símbolo profético de Jesus. Então, Deus envia José para salvar Israel da fome, com toda a dificuldade que José passou, e ele perseverou, e a gente não vê a reclamação de José, mas pode ser que em algum momento ele tenha reclamado, chorado, ele chorou, gritar, ele gritou quando estava na cova, mas o que aparece é a perseverança dele, é o empenho dele em fazer a vontade e a obra de Deus. Então, Deus é quem manda trabalhadores para a sua seara. Ele lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor. Quem está falando é Jesus. Jesus que está falando. Está dizendo, peça ao Pai da colheita, Pai da colheita. Vejam, o Pai da colheita é Deus Pai. Que mande trabalhadores para a sua colheita. Então, a colheita é de Deus, tudo é de Deus. Tem pessoas que entendem isso rápido e crescem rapidamente na fé. Eu confesso para os irmãos que eu não entendi isso rápido. Eu não entendi isso muito rápido. Eu confundi, assim, um pouco as coisas da administração do mundo com Deus, uma dificuldade de fé do início. Mas tem pessoas que entendem perfeitamente. Acho que a pessoa que tem a alma mais de criança, recebe o reino de Deus como uma criança. Eu era um menino adulto, cheio de responsabilidade com a família do meu pai, e eu acho que eu pensava que o negócio ia assim, na brava mesmo, que orar, você tinha que orar, mas não era ter comunhão, ter direção, esperar até que Deus responda, esperar até que Deus fale. Aí, quando a gente começa a passar por grandes dificuldades e longas dificuldades, que você não tem como sair, porque você vai transgredir o mandamento, aí você aprende a esperar em Deus, você aprende que Deus tem que te dirigir, porque se você sair daquela condição, você vai sair do próprio reino de Deus. Aí você vai aprendendo. Mas feliz é o que aprende rápido, que o Senhor é o Senhor da colheita. E entende que a oração do justo é eficaz. E entende que o momento que você passa com Deus, Ele passa a dirigir a sua vida. E se você espera e insiste com Ele, Ele começa a te dar respostas. E se qualquer que seja o tempo que for necessário, você seja capaz de esperar. José foi para o Egito com 17 anos. Ele foi ser líder, governador, por volta de 35 anos. Então, passaram mais de 17 anos. Isso ninguém sabe. A luta que José passou, a dificuldade. Mas ele não saiu
da direção de Deus. Ele entendeu que a missão era de Deus. Deus enviou seu próprio Filho, Deus Pai, o Deus missionário, para resgatar os pecadores arrependidos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você diz assim, por que eu às vezes perguntava, e às vezes até pergunto, meu Deus, por que o Senhor deixou crescer esse tanto de gente pecando, fazendo tanta coisa errada? Aí você não entende. Mas existe um tempo nosso cronológico e existe o tempo de Deus. Existe uma ação de Deus porque a missão é de Deus. Vocês acham que esse movimento desses árabes vindo para a Europa não é um movimento de Deus? Quem jamais imaginou que muçulmano ia perseguir muçulmano, e se todos eles duros, e o braço que está recuando é o braço mais armado, e um braço menos armado, de ratos do deserto, está conseguindo empurrar, e a população mais familiar, mais mediana, que não quer empunhar armas, está fugindo para cá. Está fugindo para cá porque eles vão ter contato com o Evangelho e é a última barreira, grande barreira institucional, são os governos daquela região do Oriente Médio para o Evangelho. Como o Evangelho não entra lá porque eles não deixam, as pessoas estão saindo de lá para ouvir o Evangelho. Acreditem nisso. A missão é de Deus. Deus faz aquilo que Ele quer no tempo que quer. Não tem um meio de você apressar a Deus, a menos que você esteja precisando de orar mais, e Deus diga, enquanto Ele não me pedir direito, enquanto Ele não falar as palavras certas, enquanto Ele não me buscar de todo o coração, eu não vou ouvi-lo. Às vezes não acontece por isso. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Às vezes é por isso que a gente não é ouvido. Agora, Deus, Ele não dorme, não cochila e não é irresponsável com a sua missão. Ele está trabalhando, Deus está trabalhando. Faça o seu trabalho, porque o de Deus não deixa de ser feito. E não fique preocupado com multidão e nem com quantidade, porque a terra para Deus é uma coisa minúscula. Hoje eu já consigo ver isso. Que a terra é uma coisa minúscula para Deus, e que 1000 anos para Deus é como um dia, como diz a Bíblia. E essa amou o mundo de tal maneira, foi quando caiu lá atrás. Ele já projetou e acionou, na plenitude dos tempos, enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus Pai, ainda Deus missionário. De Deus procede e resulta a missão. É Deus quem de fato a envia. Deus tem compaixão do pecador. Em toda a angústia deles, Ele foi angustiado. Está falando de Israel. Então, Deus é um Deus sofredor. É um Deus que se ira todo dia, diz a Bíblia, que Ele sofre e se ira. E nós somos feitos à sua semelhança. Por isso que nós sofremos e também nos iramos. Então, ter raiva não é pecado. Deus também tem raiva. Deus também tem ira. Aliás, a ira de Deus vai ser derramada sobre os ímpios no final. E nós que somos salvos, que somos crentes, temos que tomar essa posição dentro da missão de Deus. Deus deseja que todos sejam salvos. O amor de Deus não conhece limites, o qual deseja que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, o desejo de Deus é que todos se salvem. Por isso, eu não acredito em predeterminismo, predestinação, porque Deus quer que todos se salvem. Se Ele quer que todos se salvem, enviou o seu Filho suficiente para salvar a todos, Ele não estava com o pensamento de salvar só alguns. Ele nunca teve esse pensamento de salvar apenas alguns. Deus Pai, Deus missionário. Vejamos agora, seguindo o esboço de
Beth Bacon, o plano mestre de Deus para a missão. Está vendo aqui? Ninguém pode chamar fulano tocinho. Mas lá pode, ninguém acha, ninguém ria lá. Bacon, está vendo? Beth Tocinho, o nome dela. Se falar, colocar tocinho aqui, todo mundo vai rir. Mas lá eles não importa de chamar tocinho. Deus elaborou antes da fundação do mundo, do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Deus centralizou em Jesus. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Ele preparou antes da fundação, ele reconcilia através de Jesus. Deus leva ao máximo, Deus o leva o seu plano ao máximo da história mundial. Será pregado o evangelho a todas as nações, e então virá o fim. Então não tem muçulmano, não tem budista, não tem maoísta, shintoísta, não tem ninguém que vai impedir isso. O evangelho será pregado a todas as nações. Nós achávamos que era mais difícil pregar para russo do que pregar para maometano. Agora nós vemos que a Rússia está aberta ao evangelho, e eles também vão se abrir, e vai haver um movimento no meio deles, e haverá um grande movimento no meio das mulheres muçulmanas, para a libertação daquele povo. Deus toma as iniciativas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho, Ele deu o Filho, Ele toma a iniciativa, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Jesus disse, porque para isso veio o Filho do Homem, para achar ou para buscar todo aquele que estava perdido. Deus usa ferramentas para executar o seu plano grandioso. Então ele usa todas as coisas, ele usa a cultura dos povos, ele usa o seu filho, ele usa os seus servos, não vai dar tempo para abrir, mas depois você pode pegar o slide e abrir. Ele usa a sua palavra, são as ferramentas que Deus usa. Olha, ele usa a sua palavra. Da multidão do que há no coração, fala a boca. Se você se enche do seu coração da palavra de Deus, você fala a palavra de Deus. Agora, se você encher de outra coisa, você vai falar outra coisa. Então, é preciso fazer. É esse grande plano de Deus que nos leva a nos mergulhar na sua palavra. Tenho ouvido pessoas dizer, não é importante ler a Bíblia toda, você tem que ler um pedacinho. É mais importante você entender um pedacinho. A Bíblia é um conjunto. A Bíblia está toda ligada pelo Espírito Santo. Ela está toda ligada pelo plano salvífico de Deus, desde o Gênesis ao Apocalipse. A visão da Bíblia, das doutrinas, é uma visão da Bíblia toda. Leia a Bíblia toda. Se você ainda não leu, leia o Novo Testamento primeiro. Depois começa a ler o Novo e o Velho, o Novo e o Velho, o Novo e o Velho. E assim, nunca mais pare de ler a Bíblia, porque Deus usa a sua palavra na missão. Deus Filho agora, Deus missionário. Quando olhamos para o Deus Filho, encontramos a realização plena da Missio Dei. Missio Dei é um termo teológico para a missão de Deus. A missão de Jesus no mundo foi buscar e salvar o perdido. Ele vai dizer isso lá na casa porque o Filho do Homem veio para salvar, para buscar e salvar o perdido. Onde Jesus falou isso? Na casa de quem? Na casa de Zaqueu. Era para todo mundo falar assim, Zaqueu! Né? Então, nós estamos precisando de ler mais. Esse texto aqui é um texto muito repetitivo, pregado muitas vezes, mas é quando a gente lê que a gente fixa. Jesus vai dizer essa palavra na casa de Zaqueu. Deus Filho, Deus missionário. Jesus veio a este mundo como resultado de uma comissão divina.
Assim, a missão de cada cristão na terra é a de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho por todos os meios. Pregar o Evangelho através do diálogo com as pessoas. Pregar o Evangelho através do afeto para com as pessoas. Pregar o diálogo através do cuidado para com as pessoas. Pregar o Evangelho através do exemplo para com as pessoas. Então, se você conseguir dar diálogo, afeto, cuidado e exemplo para as pessoas, você vai conseguir pregar o Evangelho. Ah, mas aí eu preciso de crescer muito. Preciso de crescer um pouco. Porque eu tenho um estupim muito curto. Às vezes, na sessão de trabalho, o crente é o que tem um estupim mais curto. Ele é que briga lá, dá piti, tanto homem como mulher. Ah, tem um crente aí, mas ele é bravo demais. Vamos esperar ele acalmar, depois nós vamos tratar o assunto. É difícil, irmãos. É muito difícil. Porque nós é que temos que ser o exemplo. Às vezes está a pessoa, fala, tem uma crente aí, mas ela sai com o pessoal aqui, tudo da sessão. Que crente? A pessoa está agindo como um demônio. Está agindo como um demônio, atrapalhando as pessoas. É melhor que se não falasse, ou não fosse mesmo crente de carteirinha. Como que a missão de Deus vai fluir na vida de uma pessoa que está prostituindo com os colegas de trabalho, quando nem os mundanos estão fazendo isso? É isso que a gente precisa observar, a questão do exemplo de vida que se dá. E muitos dizem assim, né, que pregue o Evangelho, se possível, fale, ou seja, o diálogo. Mas o diálogo também é importante. Todos os meios que você puder, você tem que sair de manhã com a missão de Deus. Eu tenho uma missão. Nada é mais importante que a minha missão. Eu tenho que sair, tenho que comprar, tenho que vender, porque Deus me fez assim, me deu a missão de trabalhar e ajudar, entregar minhas ofertas missionárias, ofertar, entregar o dízimo, mas por causa disso, eu não perdi a missão de Deus. Eu posso ser missionário de alguma forma. Eu encontrei uma forma muito boa, que é de usar camisa com dizeres bíblicos. A pessoa está aí, o pessoal escreve assim, andar com Jesus no peito é fácil, difícil é ter peito para andar com Jesus. O difícil é quando a pessoa não tem peito nem para andar com Jesus no peito. Porque ele tem vergonha de andar com uma camisa que tem um versículo. Estou dizendo que todo mundo tem essa missão, não, mas eu queria que tivesse. Porque as pessoas leem. Eu ando no centro de Patinga, as pessoas leem o que está escrito na sua camisa. E aí, se tiver uma mensagem, diz que há pouco tempo a mulher saiu com o cabelo todo esgandaiado, mas não sabia que estava escrito na camisa, estava escrito Selvagem Woman, mulher selvagem. E era com aquele cabelo todo assim, bagunçado, e nem sabia o que estava escrito. Eu estava achando que ela era a própria mulher selvagem, né? E assim, tanta outra coisa. Às vezes está escrito em inglês, a pessoa sai com aquela mensagem, vai lá no shopping, compra uma camisa com uma coisa em inglês, está falando um negócio até contra o Evangelho. Ele não sabe ler, mas está bonito. Aí a pessoa vai levando. Mas isso é apenas um item minúsculo do que você pode usar para fazer a missão. A sua bondade, o seu controle. Conversa com Jesus de manhã, Senhor, aumenta esse estupim meu lá para longe, lá para a ponta, lá para fora, para começar a pegar fogo, esperar chegar de noite para eu orar de novo, e aí eu apago ele, antes de explodir. Mas eu sou explosivo, e a missão de Deus? Eu preciso de contar umas mentiras, e a missão de Deus? Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Então, essa missão é minha, não é do missionário, não é do pastor. O pastor é um líder. Hoje em dia não existe, aliás, nem sei se sempre existiu, as igrejas em que não tem voluntários, que só o pastor trabalha, ou o padre, ou o que for, estão morrendo.
estão acabando. A pessoa, quem está na frente, morre estressado, cansado, morre. E os outros vão embora. E a igreja esvazia. Aqui em Patinga já é possível você ver uma igreja vazia. Vazia, com 5 membros, uma igreja imensa. Porque não tem voluntariado, porque não tem força de trabalho, porque os membros não entendem a missão de Deus. Opa, agora foi depressa, hein? O significado é este: Jesus harmonizou sua própria missão auferida do Pai com a missão que ele deu aos seus discípulos. Olha, a missão que Jesus recebeu é a mesma que ele dá. Ele diz assim: para que vocês sejam um em mim, assim como eu sou um com o Pai. A menina disse assim, pegou um versículo e diz assim: eu sou um com o Pai. Aí, essa lá da unitarista. Aí Jesus é um com o Pai. Ele disse, então nós também somos Deus, porque ele diz assim: para que vós sejais um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Então, a palavra é uma palavra metafórica. Ser um com Deus é ter os pensamentos de Deus, é ter a missão de Deus, é viver a vida segundo Deus. Isso é ser um com Deus. Ah, mas eu sou um com Deus. Ah, mas eu não vou suportar, eu não vou aguentar isso. Isso é uma coisa muito alta. Não, isso foi feito para homem e para mulher. Ser um com Deus foi feito para homem e para mulher. Um com Jesus, assim como Jesus é um com Deus. E aí o Espírito Santo começa a fluir na sua vida. Começa a fluir, começa a sair da sua boca palavras abençoadoras. E, de repente, as pessoas estão abrigando a sombra das suas folhas e dos seus galhos. Será como o varão plantado junto ao ribeiro, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Esse é o plano de Deus para a gente, dar fruto e sombra para as pessoas, até que elas aprendam a dar fruto e sombra. Agora, quanto tempo mais eu vou querer só sombra e só fruto? Quando é que eu mesmo vou começar a ser fruto e sombra para as outras pessoas? É uma pergunta que precisa de ser ouvida por muitas pessoas. Tomara que aqui não tenha ninguém precisando de ouvir essa pergunta. Então, assim como o Pai me enviou, também, do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu envio vocês. Envio vocês todos, cada um com uma missão. A dona de casa com um, a médica com uma, o engenheiro com outro, o pedreiro com outro, o eletricista com outro, o pastor com outro, o missionário com outro, o evangelista com outro, o professor com outro, mas todos um com a missão de Deus. Todos sabendo que Deus quer que nós estejamos nesse plano e nessa ação missionária. Nem vamos falar de plano, porque o plano já foi feito antes da fundação do mundo. Nem projeto, mas na ação missionária. O Espírito Santo, o Deus missionário. Olhamos para o Espírito Santo. Quando olhamos para o Espírito Santo, é visto como uma força motriz da missão de Deus. Edson Queiroz assevera, biblicamente, o Espírito Santo está intimamente ligado com a obra missionária. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. No Antigo Testamento, Deus falava às pessoas. No Novo Testamento, enquanto Jesus estava aqui, Jesus falava. Hoje o Espírito Santo é que fala. Aqui já é no livro de Atos. O Espírito Santo é que fala. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, o Espírito Santo, eles estavam ali reunidos, um monte de obreiros no mesmo lugar, o Espírito Santo começou a tirar, que tinha força demais num lugar. Então, quando fica força demais num lugar, fica fraqueza no outro, é preciso ir. Paulo, uma vez, estava fazendo uma missão e, de repente, Deus levou ele para um outro lado. Ele sonhou de noite com os macedônios, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele estava com um plano. A missão antropocêntrica.
mas o Espírito Santo mostrou a ele a missão teocêntrica. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele mudou a rota e foi fazer a missão de Deus na Macedônia. É mais ou menos isso aí. Aliás, é exatamente isso aí. Esse slide está doido para eu fazer o apelo, não está? O Espírito Santo é indispensável à obra missionária. Missão é a realização prática da obra do Espírito Santo neste mundo, em nome do eterno propósito de Deus e da aplicação efetiva da salvação em Cristo Jesus a todo indivíduo que crê. Então, essa pessoa precisa de ouvir também, aqui em Patinga, mas ela precisa de ver em nós o caráter de Cristo, a mente de Cristo, ela precisa ver em nós, para que ela possa imitar. O ser humano aprende por imitação. A igreja em Pentecostes, pronta e espontaneamente, se torna missionária em sua essência e coração, ao ser batizada pelo Espírito Santo. Por conseguinte, o Espírito Santo e a missão não podem ser afastados. E Jesus disse, vai para Jerusalém e ficai lá, até vocês serem batizados pelo Espírito Santo. Havia necessidade desse batismo, desse mergulho no Espírito Santo. Aqueles homens, sem serem mergulhados do Espírito Santo, não fariam missões. Não fariam. Jesus morreu, eles ficaram cheios de medo, cheios de dificuldade. Jesus apareceu para eles e disse, agora vão para Jerusalém, porque nós estamos vivendo a época do Espírito Santo. Houve a época do Deus Pai, a época do Deus Filho, e agora é a época do Deus Espírito Santo. Então, ele está sobre a terra, querendo fazer missões, querendo usar, mas Jesus fala sobre Israel, vós sempre resistis ao Espírito Santo. E lá no Apocalipse diz várias vezes, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos? Quem quer ouvir o Espírito Santo? O que o Espírito Santo quer dizer para você? A igreja sou eu. Ou seja, cada um ouça o que o Espírito tem para dizer para ele. Eu sei que o Espírito Santo nesta manhã está falando com você. Ele está mexendo com você, para você voltar à missão de Deus. Você que de alguma forma se afastou. O Espírito não pode ser afastado da missão. O Espírito Santo preserva e cuida do fruto missionário. Portanto, o missionário precisa aprender a confiar no Espírito Santo. O missionário eu, o missionário você, desde o princípio e ao longo do seu ministério. Isso significa dependência e suficiência total do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É a comunhão diária com o Espírito Santo. É Ele que está na terra agora para abençoar. E muitas igrejas que começaram cheias do Espírito Santo se esqueceram do Espírito Santo. E o Espírito Santo é fundamental na missão. O Espírito Santo é um espírito missionário que deseja trazer de volta para casa os filhos perdidos de Deus. Conclusão. O propósito final da missão é glorificar a Deus de tal modo que uma multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas possam declarar o louvor e a honra, a glória e o poder de Deus por toda a eternidade. Portanto, Deus está no centro da missão. Ele é o alvo da missão. A missão existe para a glória de Deus. A missão vai com você ou sem você. Ela vai comigo ou sem mim. Porque, veja lá, povos, nações e línguas. Lá no Apocalipse diz assim, e ouvi uma grande voz. Voz de povos, nações, tribos e línguas. Que dizia, glória a Deus. E fala um monte de coisa. De adoração. Então, isso vai acontecer.
E aí voltamos aos talentos. O que eu estou fazendo com o meu talento? Eu vou ser premiado. Esse prêmio pode ser simplesmente um elogio. E pode ser coisas que nós não, indizíveis, que nós não sabemos o quê. Ou eu, mesmo estando na igreja física, na igreja que anda para lá e para cá, ele vai me dizer: mau e infiel servo, lançai-o nas trevas exteriores. Está falando isso para crente, irmão. Olha que responsabilidade. E o apelo? Se compreendemos que Deus deu o Filho, e que Jesus se deu a si mesmo para a salvação dos pecadores, podemos então aceitar a missão, seguindo o modelo de Cristo, proclamar e anunciar por palavras e ações o reino de Deus, avocando a todos ao arrependimento e contrição e a ter fé em Cristo. Então, o que nós devemos levar as pessoas? Ao arrependimento das suas obras mortas, dos seus atos que entristecem a família, o coração de Deus em primeiro lugar, a família, a sociedade, a sua autodestruição. E mesmo que ele esteja bem com a sociedade, mas em pecado, o coração de Deus. Nós temos que levar essa pessoa a entender que existe um Deus que se importa com ele, que o ama, que o quer, que se esforçou, que enviou o seu próprio Filho para que ele viva uma vida agradável a Deus, trazendo ao arrependimento, a contrição e a fé. Eu aceito a missão de Deus. Esse é o apelo. Eu aceito a missão de Deus. Vamos orar? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu não quero dizer que você diga em alta voz: eu aceito a missão de Deus. Não quero. Porque você pode ser levado a dizer isso só porque todo mundo está dizendo. Mas eu gostaria que você, entendendo que Deus é o centro da missão, que Deus está empenhado, que Jesus já empenhou do jeito que você sabe, que o Espírito Santo está sobre toda a face da terra, esperando algum vaso para encher. E nós somos vasos de barros, que contemos os tesouros de Deus, e os vasos estão se enchendo de cachaça. Vasos que eram para ser cheios do Espírito Santo, que inclusive já foram usados, agora são vasos de barro cheios de cachaça, e cheios de mentira, e cheio de ira, de contenda, de rancor, de violência, de tristeza, de ansiedade, de revolta contra Deus. Esvazia, e você tem esse poder. Você tem poder para esvaziar o seu vaso das coisas. É aqui, ó, transformados pela renovação da vossa mente. É só você tirar e dizer: eu não quero isso mais na minha vida. Quando você disser: eu não quero isso mais na minha vida, com toda a fé e com a força das palavras de Deus, e você vai tirar isso da sua vida, e vai colocar e vai dizer: eu quero ser um vaso de barro como sou, mas cheio das riquezas de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, para fazer a missão de Deus. Você pode dizer isso? Diga para você mesmo e para Deus. E volte ao trabalho, volte à corrida, volte àquilo que você fazia e não faz mais. E o tempo está passando e o seu talento permanece guardado, escondido. A missão de Deus conta com você. E é muito importante participar da missão de Deus. Para nós. Deus é Deus e permanecerá sendo Deus, e se entristece por você e chora por você todos os dias. Porque Ele te ama. Ele chora pelo seu posicionamento. E se ira
porque somos semelhantes a Ele, e nós temos essas sensações quando as coisas não funcionam. Se você não está funcionando, Deus está perturbado. Mas nessa manhã, tire a perturbação de Deus, encha-se do Espírito Santo de Deus e da palavra de Deus, da missão de Deus nessa manhã. Nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome e o glorificamos, Senhor. Ó Deus, faz o Teu povo entender, Senhor, que cada um é um missionário, que cada um é um vaso para ser cheio do Senhor, para ser cheio do Teu Espírito e para fazer as coisas que o Espírito guiar a fazer, como diz o Teu Filho, que aquele que nasce de novo é como o vento, que não sabe de onde vem nem para onde vai, porque o Teu Espírito vai dar a direção a cada um para fazer o que apraz ao Senhor, a ocupar o lugar que falta na Tua missão, e não numa missão humana, numa missão puramente eclesiástica, mas a missão de Deus, de salvar e de buscar aquele que está perdido. Em nome de Jesus, fala o coração do Teu povo, Senhor. Tira agora a tristeza, a ansiedade, o rancor, a ira, ó Deus, a insatisfação, a dor pelo sofrimento que já passou e que ficou no passado, meu Deus, mas que permanece aí, oprimido pelo próprio diabo. Tira, Senhor, esvazia esse vaso da dor e enche do Teu Espírito para fazer a Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Pode se sentar, queridos. Deus abençoe. Olha, aguarde um instantinho. Então, nós temos o privilégio. Eu penso que ser membro dessa igreja nos dá um privilégio. Ouvirmos a palavra do Senhor. É muito bom. Quando você ouve a palavra do Senhor, numa boa direção bíblica. Agora, também ser membro dessa igreja tem um lado ruim, porque você ouviu a palavra. E agora, se você permanecer quieto, intacto, sem fazer nada, a palavra vai te confrontar, e o Senhor vai te confrontar no final. Então, ser membro dessa igreja tem um privilégio muito grande, que você ouve a palavra, mas também tem um prejuízo muito grande, que você ouve, e aí você tem que colocar em prática, porque ninguém vai poder falar, eu não sabia. Sabia. Então, queridos, nosso alvo é fazer com que toda a igreja entenda o seu papel dentro da missão de Deus. Toda a igreja. Nós estamos vendo esse mês, maravilhosamente, o Senhor está falando, domingo após domingo, sobre o seu papel. Você tem um papel fundamental na missão de Deus. Eu gostaria que nós entendêssemos esse papel e nos preocupássemos menos com as coisas e mais com Deus. Às vezes a gente se preocupa muito com as coisas. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que ganhar, eu tenho que comprar, eu tenho que construir, eu entendo que você, enquanto nessa vida, pode fazer, deve fazer, mas não pode ser a sua prioridade e nem tomar o seu tempo todo. Você tem que dar um tempo para a missão de Deus na sua vida. Ou em todo tempo fazendo a missão de Deus, mesmo no seu trabalho, mesmo no seu dia a dia. Está chegando os meninos e as meninas mais bonitas desta igreja. Então, nós já queremos convidá-los, tá bom? Pode subir. Podem subir. Eu vou ficar sentadinho aqui do lado, olha. Pode chegar para cá, pode vir para cá, vem mais para cá.
Aí. Vem pra cá, põe a cadeira no canto assim. A paz do Senhor, irmãos. Bom dia. Prontos aí, meninas? Hoje nós temos um desafio maior para os meninos. Eles exercitaram a memorização do Salmo 1. Então, nós vamos deixá-los falar para vocês, né? E gostaria de aproveitar e pedir o apoio de todos os pais para estar nos ajudando nessa memorização, no treinamento em casa, né? Somente aqui aos domingos, é um tempo curto, porque a gente ainda tem a lição, né? Nós estamos agora com uma revista nova, Tempos de Crise, e hoje nós estudamos com eles, sobre a autoestima, né? Situações que nos levam a ter baixa estima. Nós tivemos isso nos tempos de Jesus, mas que todos venceram, e é isso que nós estamos falando para eles. Vamos lá, meninos? No 3, hein? 1, 2, 3. Amém. Parabéns. Obrigado, meninos. Parabéns para vocês. Deus abençoe, viu? Muito bom. Podem até almoçar hoje, né? Cada um nas suas casas, né? Eu ia falar para ir almoçar esses meninos todos na casa do pastor Elcimar, mas acho que ele não concordou comigo, não. Queridos, olha, mulheres servas do Senhor, você que fez a sua inscrição do seminário da União Feminina, o congresso, né? Pôs até congresso lá, do encontro das mulheres lá no sítio, as mulheres que fizeram, sexta-feira. Se você não tem carro para ir, você vai fazer contato lá com a irmã Cida, com a liderança, para fazer um contato, né? Faça o contato. Quem não tem carro, dê o seu nome, nós teremos alguns carros que estarão à disposição. Inclusive, também a Kombi da Associação Águas Novas estará nos abençoando as mulheres nesse dia. Mas tem que dar o nome. Se não der o nome, olha, eu não tenho como ir. As irmãs que têm carro também. Se puder ir de carro e já combinar com algumas outras irmãs, né, vão facilitando o trabalho aí das mulheres. Retiro da União Feminina na próxima sexta-feira, começa na sexta, né? À noite a gente vai falar o horário direitinho que vai sair daqui. Quinta-feira também vai tornar a avisar, tá bom? Hoje é domingo das primícias, você pode abençoar uma família, tá bom? Irmãos, nós já estamos ali atrás, a irmã Hilda está ali com o livreto 40 dias de oração e jejum. Nós vamos começar a oração, se tiver como colocar aqui, a oração nós vamos começar no dia 28 de setembro até o dia 6 de novembro. Vamos encerrar no dia 6 de novembro com uma vigília, uma grande vigília aqui no templo, a partir das 23 horas do dia 6 de novembro. Então, do dia 28. Você que adquiriu o seu livreto, já adquiriu, está lá com a irmã Hilda. Você que não adquiriu, tem alguns ainda, poucos, né? Nós compramos 200 livretos.
tem alguns ainda ali. O que eu tenho pedido é o seguinte: se você não vai participar da campanha de oração, não precisa comprar o livreto e não compre. Nós só queremos, se você for assumir um compromisso de orar nesses 40 dias, jejuar, vai fazer um modelo seu de jejum, do jeito que você propor. Ali no livro tem uma orientação. Se você vai participar conosco, compre o livro. Se não, não compre. Nós não somos vendedores de livros, tá bom? Entre nessa campanha conosco de oração. Por falar em oração, esta semana a Escola da Vida estará na Escola Altina Olívia Gonçalves, aqui no bairro Iguaçu, de manhã e de tarde. É um trabalho, quem não foi ainda, precisa conhecer o projeto Escola da Vida. É um trabalho, para mim, revolucionário nas escolas. As escolas que recebem são muito abençoadas, e nós temos uma equipe aqui, além do irmão Ellerson, que é o coordenador do MPC na nossa região, nós temos uma equipe que participa, dá palestras. Então, esteja intercedendo por aqueles meninos e professores desta escola, tá bom? Na semana que vem começa a classe de integração, e também quem vai se batizar já deve procurar. Tem alguém que pretende se batizar, já entra na classe de uma vez, tá? Pode ser, seria a partir de hoje, pode ser semana que vem. Bom, a classe de integração é para as pessoas de outra igreja que estão vindo para cá. Você já é batizado, é membro de uma igreja, está transferindo para esta igreja. O primeiro passo é conversar com um dos nossos pastores e se matricular na classe de integração. Começa domingo que vem, você vai se apresentar lá embaixo, no prédio. Só pedir a algum dos diáconos ali, perguntar onde é a classe de integração, eles vão te encaminhar. Será muito bom. Dias 2 a 4 de outubro, nós teremos a Clínica da Alma. Coloque para nós a Clínica da Alma, 2 a 4 de outubro. Né? Nós teremos a clínica e está chegando aí o final. Daí a pouco não dá mais para você fazer a sua inscrição. Faça hoje ainda a sua inscrição para a Clínica da Alma. É um momento especial, um momento bom, um momento de cura, de restauração. Você que é membro ou está começando, quer fazer, conhece alguém que precisa fazer, pode ser feito. A pessoa pode estar desviada, pode ser até não cristão. Se você quiser abençoar alguém, olha, eu gostaria de te abençoar, indo à Clínica da Alma, pague para ele, convide ele para vir, será muito importante que ele vá, tá bom? 2 a 4 de outubro, as inscrições aqui na secretaria da igreja ou com o pastor Kennedy. Pastor Kennedy está aí atrás, né? 2 a 4 de outubro, tá bom? Deixa eu ver mais algum aviso. Nós teremos um dia de paz, dia 17 de outubro, esteja atento, vai ser lá no Vila Formosa, ali na nossa área da quadra, o dia de paz. Um dia inteiro, onde você vai poder servir ao Senhor. Depois nós vamos trazer novos avisos sobre isso aí, tá? Nossa viagem missionária de Almenara, já estamos também reservando as passagens. Confirma a sua passagem a partir do momento que você já está ou pagou, fez a sua reserva e pagou a sua inscrição, a sua passagem. O valor da passagem é R$300. Se você pode ir, será uma bênção, mas tem que fazer a sua inscrição antes. Preencheu, acabou ali o número de vagas, não temos como gerar mais vagas. Então, é um ônibus só, vão 2 carros complementando, mas já estão bem completos.
Então, faça a sua inscrição. Agora, eu quero dar a oportunidade à igreja também. Nós temos alguns irmãos que querem ir, mas não têm condições financeiras. E nós temos alguns irmãos que querem ir, têm condição financeira, mas não têm tempo, não vai ter férias, não tem disposição de tempo. Se você puder abençoar algum irmão, agora mesmo ali, um irmão me procurou e falou: pastor Wagner, esta semana eu vou deixar aqui o valor, eu estou abençoando 2 pessoas para ir para o Vale de Jequitinhonha. Eu falei assim: que maravilha, que bom. Nós já temos muitos irmãos. Quantos irmãos tem, pastor Simar? Mais ou menos, não sabe não, né? Que já fizeram a inscrição, ó, é pela fé, né? Ó, a empresa que nós contratamos é outra, não é o pela fé. Mas tem muitos irmãos que já estão fazendo pela fé. E com certeza irão, porque Deus vai honrar sua fé mesmo. Tá bom? Então, nos ajude. Talvez você tenha condições de ajudar a pagar uma, pagar meia, pagar 1/4. Ajude, da maneira que você puder ajudar. Procure a secretaria da igreja, ou procure diretamente aqui o pastor Elcimar, e ele vai te direcionar como poder abençoar esses irmãos, tá bom? Pastor Elcimar. Bom dia, queridos, graça e paz. Queremos, neste momento, apresentar aos irmãos da igreja os que completaram um ciclo na classe de integração. Como o pastor Wagner já anunciou, essa classe é a classe de recepção dos novos membros, os membros que estão vindo de outras igrejas evangélicas, e esses irmãos completaram, então, esse ciclo de aproximadamente 3 meses, completaram as lições, e serão apresentados agora para apreciação da igreja, e na próxima reunião administrativa serão oficialmente recebidos. Eu quero convidar os irmãos aqui à frente, a Anne Kelly, Carlos Giovanni Martins Fernandes, Edson Batista, Eduarda Maria Rocha, Elizabeth Lopes Nascimento, Euquimar Evangelista, pode subir aqui à frente, por favor, Evelyn Suelen Teixeira, José Rosa Martins, Lidiene Cristine Souza, Luciane Silvestre, Márcia Cassiano Félix, Maria José, Reinaldo Vieira Neto, Ronaldo Silva Souza, Sabrina Isabela de Jesus Evangelista, Samuel Max de Jesus Evangelista, Sueli do Rosário Rezende, Vanessa Ferreira da Costa, Wellington Leandro de Paula, Zilaine Barros Ferreira. Graças a Deus, são muitos irmãos, eles estão aqui tendo a alegria de ter completado esse ciclo. Na classe de integração, trabalham com esses irmãos como professores o Rafael Cassimiro, que ali está, a Adélia e o João, são professores da classe, acompanharam esses alunos durante esse processo. Eles realizam, o Rafael e os demais professores, uma atividade de visita também ao nosso projeto social, para que possam conhecer os nossos projetos, e durante esses meses, eles estiveram namorando a Igreja Batista Shalom, conhecendo o que é ser membro de uma igreja batista, e membro especificamente dessa igreja batista aqui local, e agora, depois desse tempo de namoro e noivado, estão decidindo pelo casamento. Sim? Amém. É compromisso de vocês servir ao Senhor fielmente aqui nessa igreja, honrando o Senhor tanto na vida pessoal, devocional, como também nos compromissos, nos cultos na igreja? Sim? Se comprometem também a dar um bom testemunho enquanto cristãos, aonde estiverem, nos negócios, na vida profissional, na vida familiar, servindo ao Senhor dentro do templo e fora do templo? Sim? Muito bem. Se comprometem também a, com alegria, participar da igreja, através dos dízimos de ofertas, dos ministérios, dos departamentos, servindo ao Senhor com os dons e habilidades que Deus distribuiu a vocês? Sim? Promete diante de Deus e das testemunhas que aqui estão, receber essa igreja e ser fiel até que a morte os separe? Ó. Amém. E da mesma forma que eles estão se comprometendo, nós também precisamos nos comprometer a recebê-los, a integrá-los na igreja, nos departamentos,
sendo uma igreja acolhedora. Aqui estão e serão, a partir da próxima reunião, oficialmente os novos membros, e queremos que cada um de vocês se comprometam a cuidar, integrá-los e ser bênção também na vida deles. Amém, irmãos? Pastor Wagner vai estar orando e nós queremos dar boas-vindas oficialmente a vocês, e a igreja também os recebe. Vamos ficar de pé para orar por eles e que vocês possam seguir caminhando e honrando o Senhor. Muito bom, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Eu estou olhando aqui para cada um aqui para me ver se está vindo mesmo na escola dominical, se está vindo nos cultos à noite, né? Depois eu começar a perceber a falta deles aí, eu falo, olha, agora você é membro comprometido. Fazer a inscrição deles todos para a vigília de oração no dia 6 de novembro. Aproveita a mesma lista e deixa para a vigília, dia 6 de novembro. Compromisso. Vamos louvar o Senhor. Bênçãos especiais também. Vem aqui à frente, a gente vai fazer uma oração só. Você que foi abençoado essa semana. Deus tem nos surpreendido, né, irmãos? Deus tem nos surpreendido. Eu acho que a cada semana o Senhor tem se manifestado com graça, com poder, com maravilhas sobre as nossas vidas. Bênção de aniversário, bênção especial, Deus tem te dado. Venha agradecer. O fato de você estar aqui à frente é dizendo, Deus, eu reconheço que a minha bênção veio do Senhor e a Ti eu dou toda a glória e toda a honra e todo o louvor. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos. Camisa, né? Sim. Senhor, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome. Queremos, Deus, na tua presença agora, receber esses novos irmãos em Cristo que estão congregando e agora representando, além do reino do Senhor, representando também a Igreja Batista Shalom, onde eles estiverem. Que eles sejam luz, que eles sejam testemunhas fiéis do Senhor nos seus lares, no seu trabalho, na escola, por onde estiverem, que o nome do Senhor seja glorificado através dessas vidas que se tornam membros da Igreja Batista Shalom a partir de hoje. Senhor, nós te louvamos também por essas vidas que foram abençoadas com bênçãos especiais, bênçãos, Deus, que vêm diretamente do teu trono e nós somos gratos, bênçãos de aniversário, bênçãos no casamento, bênçãos no emprego, bênçãos no dia a dia. A mão do Senhor verdadeiramente está estendida sobre nós e nós reconhecemos o teu poder e te glorificamos e exaltamos. No nome santo de Jesus nós oramos, agradecidos por tudo, em nome do Senhor. Amém. Atenção, irmãs que fizeram o pedido da camisa lá do seminário das mulheres, do Congresso de Mulheres. Aqui ao lado, as irmãs já estão entregando. Você que fez o seu pedido, aqui na torre de oração, vá lá buscar a sua camisa. Deus abençoe, receba aí esses irmãos em Cristo Jesus. Deus abençoe, queridos. Muito serviço para vocês, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida. Vá em paz, leve o boletim informativo. Hoje à noite, queridos, nós teremos um coral louvando o nome do Senhor.